Oi pessoal, tudo bem? Gravei essa resolução de questões do Enem, de alguns vestibulares, para você fazer uma revisão, aprender novos conteúdos e também se encher de coragem para continuar estudando. Um abraço! Essa questão do Enem fala assim: o formato de células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Quer dizer, aqueles organismos que são formados por mais de uma célula apresentam células com formas e funções diferentes, formando os tecidos e órgãos. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, que são essas células que você está vendo aqui do lado. As que lembram uma estrela, como os neurônios. Veja, os neurônios têm essas ramificações. E ainda algumas são alongadas, como as musculares, como a gente está vendo aqui. Todas essas células, apesar das diferentes formas e funções, foram originadas no mesmo organismo. A pergunta é: em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... Então, nossa questão aqui é entender o que é diferenciação. Lembrando do ciclo reprodutivo humano, todos nós somos resultados da união de espermatozoide com o óvulo no processo de fecundação. Após a fecundação, ocorre a formação da nossa primeira célula, que é o zigoto. O zigoto é a célula que apresenta no seu núcleo todas as nossas informações. Esse zigoto vai se dividir e formar duas células, depois forma 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante, até formar o embrião. O embrião vai se instalar na parede do útero e vai dar origem ao feto. O feto vai crescer, se desenvolver, nascer, dar origem a uma criança, que também se desenvolve, e dá origem ao adulto. E o adulto é aquele que pode produzir de novo óvulo e espermatozoide. Nesse processo de multiplicação de células, existe um momento aqui anterior onde o material do núcleo ele é duplicado, ou seja, o núcleo faz uma cópia de si e depois divide o citoplasma. Como esse núcleo é duplicado, significa que o material que tem dentro de um núcleo é igual ao material que tem dentro do outro. Então, esses dois núcleos entre si são iguais e, na verdade, contêm a mesma informação do zigoto. Esse processo continua em todo o desenvolvimento do indivíduo. Então, aqui, cada uma dessas células duplica o núcleo e depois divide o citoplasma. Então, o conteúdo de cada um desses núcleos continua sendo o mesmo, que é igual ao original. Isso significa, então, que no embrião, todas as células contêm todas as informações deste indivíduo. Só que do embrião para o feto existe uma diferença importante, porque o feto já apresenta tecidos e órgãos. Como ele já apresenta tecidos e órgãos, significa que as células acabam desempenhando funções diferentes. Esse momento em que eles se tornam diferentes é que se chama diferenciação. Então, diferenciação é um processo que ocorre quando o embrião começa a produzir tecidos e órgãos que vão dar origem ao feto. Nesse processo, o que vai acontecer? Algumas informações estarão ativadas, então a gente pode dizer que alguns genes estarão ativados e outros genes estarão desativados, ou genes ligados e desligados. Então, por exemplo, nesta célula eu posso ter todas as informações de cérebro ligadas e todas as outras informações de coração, pulmão, rim, intestino desligadas. Esse processo permite a diferenciação das células embrionárias em tecidos e órgãos. A gente chama o conjunto do material genético que está dentro da célula de genoma. Então, o genoma seria o conjunto de genes. Eu posso dizer, então, que a diferenciação é resultado da ativação de algumas partes do genoma
e da desativação de outras partes do genoma. É como se alguns genes eles pudessem se expressar mais e outros não pudessem se expressar, quer dizer, manifestar suas características. Por conta disso, a alternativa correta para essa questão seria o que? Olha, em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por expressarem porções distintas do genoma. Lembrando que estas porções distintas referem-se aos genes. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida me escreva. Um abraço.